Dando continuidade à parte de estatística, vamos para a seção 3.4, Business Hours, horário comercial, traduzindo. Então, os logs de determinados processos podem conter intervalos de tempo demandados por cada atividade, ou seja, cada trace terá duas timestamps, identificando quando a atividade teve início e quando ela foi finalizada, aí permitindo que sejam calculadas as respectivas durações. Registros de início e fim de atividades, feitos de forma simplificada, como a gente escreveu acima, simplesmente o registro do início e do fim, eles podem contaminar análises estatísticas que usem tais dados, uma vez que pode-se considerar que o evento tomou a totalidade do tempo registrado, e nem sempre isso é verdade, como por exemplo os registros temporais, que podem contabilizar o período de um final de semana, onde nenhum trabalho foi efetivamente realizado, assumindo aí que no caso da atividade do meio, né, vai depender dos dados, mas plenamente foi existir casos que no final de semana não é feito nenhum trabalho. Então, trazendo aí para essa suposição inicial, que o log vai conter um registro do início do tempo, o início da atividade, um registro do fim da atividade. Se esse início ocorrer antes do final de semana e o fim ocorrer após o final de semana, esse meio tempo do final de semana pode ser contabilizado em algumas análises estatísticas, e isso não é desejado porque vai depender da análise, mas pode ser que não seja desejado porque de fato o final de semana não foi trabalhado, vamos dizer assim, não tiveram horas de trabalho computadas durante o final de semana. Então aqui para exemplificar, voltando aqui um parágrafo, a biblioteca disponibiliza um mecanismo para que sejam especificados e contabilizados períodos de tempo que devem ser desconsiderados durante os cálculos estatísticos. E isso é feito com o módulo Business Hours. Então aqui para exemplificar o uso do módulo, imagine que tenhamos o registro da atividade Blood Test com timestamp de início na data 15/1/21 às 8 horas, em segunda-feira, e timestamp de fim na data 18/1/21 às 12 horas, na sexta-feira. E calculando diretamente a duração das atividades, a gente vai ter perdão, que está trocado, né? Na verdade, deveria ser 15/1/21 a sexta-feira, e o 18/1/21 vai ser uma segunda-feira. Perdão, vou corrigir isso aqui, antes de enviar. Então, calculando diretamente a duração das atividades, a gente vai obter esse tempo aqui. No caso aqui, a gente não está, nesse trecho de código, a gente não está utilizando nenhuma função do Python, nenhuma função da PM4Py, diretamente no Python. Então a gente inicializou aqui duas timestamps. Esse número aqui, né, no caso vai estar denotando o tempo da Universal Unix Time, se não me engano, né, UTC. E vai estar denotando essa data aqui, o 15/1/21 às 8 horas e 18/1/21 às 12 horas. E para a gente obter aqui a duração simplista dele, a duração ingênua, tá para subtrair diretamente com o Python a gente consegue subtrair diretamente uma da outra, e a gente sabe que a duração em horas foram 76 horas, desde a data inicial até a data final. Então aí, como esperado, a diferença de tempo entre as duas timestamps é de 76 horas. No entanto, né, supõe que o horário de funcionamento do laboratório seja de segunda a sexta das 8 às 18. Então agora a duração de tempo, a conta da duração de tempo vai se tornar mais complexa, que a gente quer excluir esse período que não está sendo trabalhado, no caso o final de semana, que é considerar só o horário de trabalho, que como foi postado aqui, é de segunda a sexta das 8 às 18. Então para fazer uma análise, né, no caso do log todo, se a gente quisesse excluir esses horários não trabalhados, seria bem complexo, resultaria ali em muito mais linhas de código para tratar esses casos, onde você tem um registro de uma atividade cujo o período de duração dela passou, né, por um período não trabalhado, por um final de semana, por exemplo. Então a gente vai utilizar esse módulo, como foi dito, né, o Business Hours da PM4Py, para facilitar o nosso cálculo. Então aqui a gente vai inicializar um objeto do tipo Business Hours
passando a timestamp de início, a timestamp de fim, o intervalo de horas trabalhadas e os dias que devem ser considerados como os não trabalhados. Então, o que é feito aqui é inicializar esse objeto business hours. Então, você tem aqui, no nosso exemplo lá, a timestamp de início, timestamp de fim, o período de trabalho das 8 às 18 e aqui os dias que devem ser excluídos, que no caso aqui ele coloca com uma variável chamada weekends, finais de semana. 6 e 7 denotam sábado e domingo. O 1 denotaria segunda, e assim por diante. Então, quando a gente utiliza esse módulo, a gente consegue chamar essa função aqui, business hours, simplificar aqui por BH, né, a variável, me deu segundos. Que aí ele já vai internamente fazer esse cálculo, excluir o tempo não trabalhado e vai me dar só o tempo efetivamente que a atividade efetivamente durou. Então, no caso aqui, 14 horas. Que seria, né, de dia 15 do 1 às 21, 8 horas, que é uma sexta-feira, até o dia 18 do 1 às 21, que é uma segunda-feira, meio-dia, excluindo o tempo final de semana. Então a gente vê aqui, né, que com análise simplista a atividade teria demorado 76 horas, mas na verdade quando você fatorou essa condição de não existir trabalho nos finais de semana, você vê que a atividade de fato só durou 14 horas. Então esse business hours não é de fato uma estatística, mas é um módulo da PM4Py que vai facilitar vai auxiliar nesse tipo de caso, para que quando você calcular uma estatística, no caso de duração, por exemplo, da atividade, não ocorram essas anomalias de você estar contando um tempo a mais para uma atividade e esse tempo, né, na atividade não estava sendo executado nesse tempo. Então você tem que excluir esses horários não trabalhados. E esse módulo Business Hours auxilia nisso. Evita, né, que o programador submeta erros e calcule isso manualmente. Implemente um método para fazer esse cálculo. Passando aqui para a próxima, o 3.5, o Cycle Time e o Waiting Time. Então aqui são duas importantes métricas de performance aí na temática de mineração de processos. O Lead Time, que é o tempo que uma atividade foi trabalhada do começo ao fim, independente do tempo ter sido gasto ativamente ou não. E o Cycle Time tem a mesma definição do Lead Time, mas considerando apenas os períodos de trabalho ativo. Então, para esses conceitos é importante que se utilize o ferramental de horário comercial, o Business Hours, nos cálculos. Então, aqui continuando. O Lead Time e o Cycle Time reportados no último evento de cada caso serão os mais representativos do processo e permitirão identificar, por exemplo, gargalos identificados, né, quando o Lead Time cresce de forma mais significativa do que o Cycle Time. Então, a biblioteca fornece um método, aqui em negrito, esse Interval Life Cycle, .assign Lead Cycle Time, para o cálculo do Lead e Cycle Time, onde é passado o log de eventos e a função retorna um objeto do tipo PM4Py, Event Log, mas o mesmo objeto que a gente estava tratando, né, com a nossa base de dados, mas vai ser um novo objeto, um novo Event Log, mas que vai ter mais dados agora. Vai ser a biblioteca fez o cálculo internamente e colocou esses dados dentro do nosso Event Log, que vão ser essas variáveis aqui, que é o Cycle Time incremental associado ao evento, o Lead Time incremental também associado ao evento, a diferença entre o Lead Time e o Cycle Time parciais. Então, à medida que ele vai computando, ele vai atualizando esse parcial, e no final vai ter a diferença total, né, a completa. O tempo desperdiçado relativo ao início e fim da atividade, e uma medida da taxa de fluxo incremental entre o Lead Time e o Cycle Time. Então, aplicando esse método no nosso log, a gente vai obter o seguinte. Aqui, né? O log enriquecido com essas variáveis a mais, ele vai ser retornado para o método aqui, como a gente tinha mencionado, onde é passado apenas o objeto event log, o original no caso, que a gente tinha gerado a partir da nossa base lá, né, na seção 2. Vão ser retornadas todas essas variáveis com o cycle time e o lead time
referentes, né, ao cálculo do nosso log. Passando para a seção 3.6, a biblioteca também fornece alguns métodos, né, para geração de gráficos, e eles permitem, né, visualizar diversos aspectos do log, como distribuições de atributos numéricos, distribuição da duração de casos, distribuição da ocorrência de eventos ao longo do tempo e muitas outras informações. E essa alta relevância de visualizações, né, da alta importância dos gráficos, fez com que os desenvolvedores da biblioteca incorporassem métodos para a construção de gráficos dentro da própria biblioteca. Então, para facilitar ainda mais para o usuário. Então, a gente vai abordar alguns funcionalidades disponibilizadas pela PM4Py para a geração de gráficos. E a primeira aqui seria a distribuição da duração de caso. Então, a distribuição da duração de caso pode ser apresentada em dois gráficos diferentes, um simples e o outro em escala semi-logaritmo. O gráfico em semi-logaritmo vai ser menos sensível à apresentação de outliers, se existirem na base de dados. Então, aqui a gente vai mostrar a aplicação dos dois métodos para a geração desses dois gráficos, mudando apenas a escala de um para o outro. Então, aqui, invocando o método CaseStatistics, getCaseDistribution, CaseDuration, que simplificaram para KDE, para que sejam gerados os pontos gráficos representativos das durações. Logo, o método retorna dois vetores denotando os pontos x e y, respectivamente. E o desenho do gráfico em si é feito pelo método GraphsVisualizer.applyPlot para o gráfico simples e GraphsVisualizer.applySemilog para o gráfico em escala semilogarítmica. Ambos os métodos vão receber essas variáveis x e y com os dados de cada eixo. Vão casar esses dados, né, eles vão estar ordenados, obviamente. E os pontos do eixo y, os pontos do eixo x, os pontos do eixo y, e um menu denotando que desejamos desenhar os gráficos de duração de casos. Então esse enum aqui ele é só para que sejam ajustados, né, as legendas e os eixos. Isso é interno da biblioteca, né? Só uma conveniência da biblioteca para que o gráfico fique mais, tenha um apelo visual melhor. Então aqui primeiro gerando o gráfico em escala normal, né, sem ser semi-logaritmo, a gente aplica o método, passando o nosso log, ele vai retornar os dois vetores x e y, que tem a correspondência entre cada valor ordenadamente, né, vai ter uma correspondência com o vetor x e o vetor y. Isso vai ser desenhado pelo gráfico. Como está aqui, a gente está chamando a função para applyPlot, passando o x, passando o y e passando essa variante que, no caso, é a distribuição de caso. Então aqui a gente chama GraphsVisualizer.view, passando o gráfico para a visualização. Então aqui a gente tem a distribuição da duração de caso da nossa base de dados. E aí, de forma análoga para a geração do gráfico em escala semilogarítmica, que é a mesma coisa, geração dos pontos, né, nos eixos, e depois a gente passa aqui para, agora mudando sim, a função applySemilog, que vai gerar essa representação no gráfico em escala semilogarítmica, e aqui por fim a view para apresentar a visualização. A gente obtém esse gráfico em escala semilogarítmica da distribuição de casos, duração de casos. Então a próxima conveniência aqui é a distribuição de eventos ao longo do tempo. O gráfico que representa a distribuição de eventos ao longo do tempo é particularmente importante porque ajuda a entender em quais intervalos de tempo o maior número de eventos é registrado. E a distribuição relacionada aos eventos ao longo do tempo pode ser obtida com o método aqui em negrito, attributes filter.getKDEDateAttribute, que retorna dois vetores representando a distribuição de pontos nos eixos x e y, similarmente a outra duração de caso, como a gente viu na seção anterior. E por sua vez aí a gente utiliza esses dois métodos, o GraphsVisualizer applyPlot para gerar a representação no gráfico e o GraphsVisualizer.view para apresentar o gráfico. E aqui esse trecho de código está ilustrando isso. E a gente obtém esse gráfico com a distribuição de eventos ao longo do tempo.
Então aqui ele está inicializando aqui em janeiro de 2017, finalizando em junho de 2017 também. E a distribuição de casos ao longo desse tempo. No caso aqui ele coloca a densidade, né, da chegada do registro de casos no log. Então, passando para a próxima, a última conveniência aí de gráficos da PM4Py, que é a distribuição de atributo numérico. A biblioteca disponibiliza um método AttributeFilter, tem aqui, getKDE-numeric-attribute, para geração de pontos, denotando a distribuição dos valores de algum atributo numérico que esteja presente na base. E aí, no nosso caso, a gente vai utilizar aquele atributo satisfação, que foi inserido na base de forma sintética. Esse não era a base original, né? A gente inseriu para demonstrar a geração desse gráfico. E daí, os dois vetores de pontos retornados são passados para o método. Esse método em negrito aqui que está em destaque, ele vai retornar os dois vetores de pontos, bem como os outros dois anteriores. E a gente vai passar para essa função aqui novamente, applyPlot, para gerar a representação do gráfico, e a view para mostrar o gráfico. E como é feito aqui nesse trecho de código. A distribuição de pontos, a geração da representação do gráfico e a visualização do gráfico. No caso aqui, esse num a gente está variando, né, só para... Aí você pode notar aqui que ele omite o título do gráfico. Nos anteriores a gente lê casos, né, eventos ao longo do tempo, e a distribuição de casos, duração de casos. Aqui, como é um atributo genérico, ele não omite o título, deixa só aqui o valor do atributo e a densidade, que aí poderia valer para qualquer atributo numérico. Então isso pode ser aplicado a qualquer atributo numérico da base, que vai gerar um gráfico aí condizente com a distribuição no log.